paro de perguntar por que eu não li esse livro antes. E sim, ele é um clássico daqueles básicos de se ler, e não, eu nunca havia lido. Portanto, este é um vídeo de uma leitura que está em andamento, e o livro, o livraço, do qual eu estou falando é este aqui, ó, O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Vou colocar o meu russo em dia hoje, vou gastar aqui, tá? Bom, o que a gente tem nesse gente, como eu estou rindo, como eu estou dando risada com esse, que livro bom, mas que livro bom. Mas vou falar aqui sobre a minha leitura até o momento, tá? Eu estou aqui na metade da leitura, na metade do livro, portanto vou falar aqui um pouco das minhas impressões, das minhas leituras, interpretações, do comecinho do livro, tá? Daí vamos pensar assim, dos 10 primeiros capítulos, tá? Mas um resuminho assim bem breve para contextualizar o que a gente tem aqui. Então, este livro, Mestre e Margarida, é um romance do Mikhail Bulgakov, e ele foi escrito entre os anos de 1928 e 1940, mas ele só foi publicado em 1966. Pois é, devido a uma censura soviética, nós estamos falando aqui de uma ambientação na Moscou soviética, tá? A gente tem aqui nesse livro, então, uma leitura, uma literatura que é produzida aí com uma mistura de um realismo fantástico e uma sátira política com temas espirituais profundos. É exatamente isso, a gente tem tudo isso aqui no meio desse livro, tá? Então, aqui a gente tem uma alternância de narrativas também, né? São duas narrativas que correm em paralelo. Uma narrativa está ambientada aí na Moscou soviética dos anos 1930 e a outra narrativa paralela ambientada em Jerusalém, do tempo de Pôncio Pilatos. E aí no centro desse enredo está a chegada aí de uma figura misteriosa, que seria o Voland, né, que seria aí esse personagem bem misterioso com ares de diabo, e esse personagem entra nessa história, entra nesse enredo para desmontar a hipocrisia e a corrupção dessa sociedade moscovita. E ainda nessa ambientação moscovita, paralelamente a essa figura misteriosa que vai passando e fazendo esse estrago, nós vamos acompanhar também a história de um escritor, que seria o mestre, né, o mestre aqui do título, né, e a sua amada, que é a Margarida. E a gente vai acompanhar também uma narrativa bíblica poderosa sobre o Pôncio Pilatos e o Yeshua HaNostri, ou seria o Jesus. E aqui então a gente tem uma obra que vai falar, né, quais são os temas levantados aqui. Então a gente vai encontrar aqui temáticas sobre liberdade, sobre esse eterno embate entre o bem contra o mal, mas tudo isso é posto aqui com muito humor, com muita sátira, e tem também um certo misticismo que é fascinante. Eu, como teóloga que sou, né, quem não acompanha aqui há tanto tempo não deve saber, mas além da minha formação em letras, eu tenho uma formação em teologia, então tudo que tem, todas as obras literárias que tem esse tema, né, que tem esse fundo mais místico, com figuras bíblicas, né, não importa a abordagem, pode ser uma abordagem satírica ou não, mas só de ter esse tipo de personagem, esse tipo de narrativa como pano de fundo no enredo, eu adoro, e a gente tem aqui um certo misticismo que me fascinou, que me pegou de jeito. E aí, falando um pouquinho então desse começo da leitura, desse começo do livro, né, esse personagem misterioso que vai fazer aqui, desempenhar aqui o papel do diabo no enredo, né, ele... Vou falar rapidinho assim o que acontece nos primeiros capítulos, né? Então ele chega ali a Moscou, e aí ele de repente está ali ouvindo a conversa de duas figuras, que seriam um editor e um poeta. E os dois estão ali numa discussão filosófica, né? E um tanto quanto pedante também, para colocar ali cada um seu posicionamento, e é um papo tipo, se Jesus existiu ou não existiu, se o diabo existe ou não, e essa figura misteriosa que chega aí a Moscou, que se apresenta para eles como professor, e veja, ele é um professor de necromancia, né, magia negra, então ele se apresenta para os dois, fala que estava ouvindo a conversa, e aí ele de repente se mete no meio da conversa, e vai ali começar a conversar com os dois,
E ele vem com uns papos meio estranhos, né, e começa a falar que, olha, o diabo existe sim, começa a tentar convencer esses dois que estavam aí nesse embate infinito, né, da existência ou não de Jesus, né, então começa a tentar a persuadir esses dois de que não só Jesus existiu, como também o diabo existe, e ele vai tentando usar ali vários argumentos para provar para esses dois personagens, né, e aí a certa altura, ele faz assim uma espécie de uma previsão, o papo dele é muito esquisito, ele fala coisas muito estranhas, né, como coisas do tipo, que ele tomou um café da manhã com Kant, e que ele estava lá quando Jesus foi julgado por Pilatos, e aí a gente vai para essa narrativa paralela, né, que começa a se alternar aí na história, o que está ambientado em Moscou e o que vai ser narrado lá nesse retorno histórico, né, ambientado em Jerusalém no tempo do Pôncio Pilatos, e ele vai contar como é que foi esse julgamento que ele presenciou, do Pilatos condenando o Yeshua, né, e assim, ele conta uma história também bastante distorcida, da história que se convencionou contar, da história que a maioria das pessoas conhece, né, é uma história assim, um pouco bizarra, às vezes beira o nonsense, e a certa altura ele faz uma previsão também para um desses dois caras, que é o editor, ele faz uma previsão sobre a morte desse cara, né, ele vai falar pro cara que ele sabe como que o cara vai morrer, e dá detalhes, eu não vou, se você quiser saber como que ele vai morrer, você pega o livro e leia, né, mas enfim, é interessante, ele vai fazendo essas previsões, né, e os caras vão começar a achar que ele tá meio louco, né, começa a achar que ele tá meio pirado, enfim. Por que eu dei detalhes desse comecinho? Porque quando chega a altura em que esse personagem, do qual ele previu a morte, de fato morre, o que a gente começa a ter aqui dentro dessa narrativa, começa a ter a morte como um grande espetáculo, né? E isso acabou como eu ri. Nesse capítulo eu ri. E aí você pode estar achando estranho, né? Quer dizer, você lê um capítulo da morte do personagem e é uma coisa engraçada? Sim, é engraçadíssima. Lembra que isso daqui é uma sátira também, né? E aí o autor, aqui o Bulgakov, ele consegue pegar uma coisa que em tese é brutal, porque a morte desse personagem, que foi prevista por este professor de necromancia, que no caso é o diabo, né? A morte que foi prevista por ele é uma morte brutal, é uma morte bizarríssima, grotesca, né? E aí o Bulgakov pega essa coisa que em tese é brutal, é uma morte assim violenta mesmo, e aí ele mistura tudo isso, essa cena da morte, esses elementos todos que vão compor essa morte, né, o sangue, o choque, né, e ele coloca tudo isso na cena com uma construção assim absurda, e tão absurda que no final a gente ri. Uma cena tão absurda que ao final de tudo eu simplesmente ri. Então assim, o que a gente tem aqui é uma espécie de um humor sombrio, muito particular, né, se aproxima bastante do Gogol nesse sentido, né, algo assim grotesco, exagerado, né, e como sempre com aquele pezinho numa sátira social. E aí no caso dessa cena em particular, né, que esse professor, esse diabo prevê a morte desse editor como uma espécie de prova, né, ele quer dar uma prova para ele de quem ele é, né, então no caso dessa prova ainda existe aí um jogo triplo, tá? Porque, primeiro, você tem um espetáculo absurdo, isso vai acontecer no capítulo 7, tá? O nome do capítulo é A Sétima Prova. É nessa sétima prova que essa personagem aqui vai ter essa morte grotesca, né? E aí, o que você tem aí? Primeiramente, um espetáculo absurdo, né? Então, a morte aqui, ela é narrada, ela é, assim, esboçada quase como uma pantomima de tão coreografada que ela vai ser, né? E ela perde a solenidade, por isso que a gente ri, né? Então você tem aqui um acontecimento de morte do personagem que simplesmente perde esse tom solene e vai ganhar um certo quê de farsa, né? Segunda coisa, que a gente tem também uma crítica indireta aí, né? Dá para notar uma crítica indireta, porque o Bulgakov, na verdade, né? Quando ele faz isso, porque no meio dessa coisa toda vão acontecer muita movimentação, né? Para tentar entender o que está acontecendo. Essa pessoa também, esse personagem que morre, ele também estava se movimentando nesse momento, tentando ir atrás de uma coisa, tentando procurar um telefone, enfim. Então, nesse meio do caminho em que os personagens tentam se movimentar, a gente percebe que outras circunstâncias vão impedindo esses personagens de se movimentarem, de fazer aquilo que eles pretendem nesse centro urbano, nesse ambiente moscovita. Parece assim, o riso, né, essa sátira também do autor com relação à burocracia e ao show público.
que certos regimes, né, vão fazer da violência, como se a execução fosse um entretenimento, porque é essa a ideia que evoca. E o terceiro ponto é que a gente tem aqui um eco bíblico e um eco místico, né, porque a maneira como esse personagem morre, né, a maneira como ele morre é um tipo de morte que vai evocar também, né, um tipo de morte de um personagem bíblico também muito conhecido. Não vou falar quem é, né, não é Jesus, ele não morre crucificado, mas eu também não vou falar quem é. Leia o livro, tá? Então tudo isso vai trazendo esse tom de sátira, vai trazendo esse tom de misticismo, essa mistura com os personagens bíblicos, né? E aí o riso acaba vindo disso, né? Acaba vindo dessa situação, né, que a leitura traz pra gente, de um humor pela morte, né? Mas pelo contraste, na verdade, né? Porque a cena, ela é narrada como se ela fosse um número final de um circo, né? E aí entra o tom satírico, então, né? Porque esse tom satírico, ele vai se infiltrando justamente nesses momentos em que o trágico vai ser contado de um modo muito cômico. E aí, esse riso que a gente sente, esse riso que eu senti aqui, que estou sentindo, lendo os capítulos de O Mestre e Margarida, é uma espécie de um riso que parece que o autor vai oferecendo para a gente, mas é um riso assim como uma espécie de um desconforto, na verdade, né? Porque é um riso que me veio não por achar assim a morte engraçada, mas por causa desse descompasso, né? Então, assim, ó, o leitor, ele está esperando ali principalmente nesse capítulo 7, que é o capítulo da sétima prova, né? O leitor está esperando ali uma solenidade e ele encontra uma coreografia. Ele está esperando uma tragédia e ele vai e encontra um truque de mágica macabro com o espetáculo dessa morte, né? Então, é exatamente esse o mecanismo desse humor mais sombrio, né? Que é expor, na verdade, essa mecânica social que está por trás da violência, e não a violência em si. E aí tem esse paralelo com Pilatos, né, nessa narrativa que acontece aí, paralela à narrativa que acontece em Moscou, né, essa narrativa que acontece lá na Jerusalém do tempo do Pilatos. Então, nesse enredo bíblico aí que é recontado por esse personagem, né, o Pilatos, ele também é um juiz, né, assim como o diabo vai ser um juiz, causando esse estrago todo nesse ambiente de Moscou, né, lá o Pilatos, ele também vai ser um juiz, né, mas aí ele acaba conduzindo lá na Jerusalém, ele conduz essa execução um pouco hesitante, né, mais humano, cheio de dilemas. Então, quando a gente vai para a narrativa de Jerusalém, a gente encontra bastante essa carga de dilemas morais, né, mas aqui, enquanto esse personagem que é o Voland, ele está ali na Moscou, né, fazendo o papel dele ali também, de inquisidor, né, nessa Moscou soviética, ele tem um comportamento mais implacável, né, um comportamento mais implacável e divertido também, né, que é diferente do tom mais solene que tem lá em Jerusalém. E ele não hesita, né, ao julgar as pessoas, ao condenar as pessoas, ele não hesita, porque para ele o julgamento já está decidido nesse ambiente moscovita, né, porque as pessoas é que vão se condenar, o réu que vai se condenando pela sua própria vida, né, e aí com esse contraste, né, que vai acontecendo nesse paralelo dessas duas narrativas, a gente tem essa figura do diabo executando dois papéis também opostos, né, porque o diabo vai ser ao mesmo tempo, né, aquele que revela as verdades espirituais e o mestre de cerimônias de um circo cômico, e que é isso que ele faz nesse ambiente de Moscou, né, e nesse circo cômico, até a morte tem plateia, né, que é diferente da morte que vai acontecer lá em Jerusalém, que tem um tom mais solene, né. Então, o Bulgakov, ele está colocando aqui, com tudo isso, né, uma Moscou, poderíamos pensar assim, que ele coloca uma Moscou como um palco de farsa, porque como ele escreve na Moscou dos anos 1930, né, e ele vai retratar tudo o que está acontecendo nesse ambiente urbano moscovita como um grande teatro, o que ele vai colocando aqui? E aí entra a sátira social muito interessante que ele faz, né? Ele vai colocando aqui. Ele traz autoridades culturais, né, escritores, burocratas, críticos, ele traz essas pessoas em situações ridículas. Essas pessoas, elas estão correndo atrás de benefícios, elas estão se corrompendo por status, ou então elas estão cedendo ao medo irracional, né? O Wallace, ele tem um séquito, né? Que inclusive é uma trupe muito interessante, mas tem um cara super esquisito que vai ficar ali sempre, vai andar junto com ele, tem um gato. E esse gato, além de ele ter proporções incomuns, porque ele é muito grande, ele é do tamanho de um porco, além disso, ele anda sobre as patas traseiras, veja bem, e ele fala
E esse gato toma vodka e pega um bonde. Lembra que eu falei que aqui é tudo uma mistura, né? Uma sátira social, um realismo mágico, né? Uma mistura de misticismo. O Bulgakov consegue, sim, ele consegue colocar tudo isso aqui, né? E aí, então, essas figuras fazem parte desse séquito, né? Dessa trupe do diabo, né? Então a gente tem aí o gato, a gente tem esse outro cara ali, que o nome dele é Koroviev, acho que é isso, Koroviev, né? Então eles entram nesse cenário aí como se eles fossem uma trupe itinerante, né? Mas na verdade, esses personagens super esquisitos, né? A gente vê que na verdade eles funcionam também como espelhos deformantes que vão revelando, na verdade, o ridículo que já estava lá. Então, essas figuras, né, vão revelando tudo que parece que o autor, o Bulgakov, né, quer trazer aqui à luz por meio desses personagens, então sempre de uma maneira muito simbólica, né, mas querendo trazer à luz por meio desses personagens tudo de ridículo que já estava posto nessa Moscou dos anos 1930. Então, esse efeito, ele é bem cômico mesmo, mas não é um riso inocente, é aquele riso que também denuncia. Porque daí ele vai trazer aqui essa sátira do poder e da vaidade, né? Então, o que o autor mais ataca, na verdade, até o quanto eu pude observar e perceber e ir sentindo aqui nessa leitura, nesses primeiros 15 capítulos, né, o que o autor parece querer atacar, na verdade, né, nessas cenas dessa Moscou soviética, é a vaidade e a hipocrisia, né, porque ele vai trazer aqui, ele vai desenhar aqui escritores medíocres que ficam se autopromovendo como gênios, muito engraçado essas cenas que ele coloca. Ele vai retratar aqui críticos que não entendem nada da obra, mas se preocupam em manter a sua posição política correta. Ele vai retratar aqui uma elite cultural que não tem nada de espiritual, né? Uma elite que vive de intrigas, de troca de favores. E aí o Walland, ele chega, então, nesse ambiente todo para desmontar isso, né? Então, repara uma coisa, se você que lê o livro, né, ou você que ainda vai ler, tenta reparar uma coisa quando você fizer essa leitura, que o diabo, ele não discursa, quando ele chega e começa a tentar fazer os estragos dele, ele não discursa contra o sistema, isso é muito interessante, ele cria episódios absurdos, como o famoso show de mágica no teatro que ele vai fazer, ele é contratado para fazer uma temporada de show de mágica lá no teatro, né, é o teatro de variedades, e aí ele cria, então, nesses shows, né, episódios absurdos para que as próprias pessoas se humilhem e para que elas mesmas se revelem quem elas são. Então, é aí uma sátira encenada, né, e aí a gente vai ter também essa lógica do místico mais o satírico, né, a soma disso, né, a mística e o satírico. Então, aquilo que parece só sobrenatural é também uma forma aí de crítica política e social. Por exemplo, essa figura, esse personagem, né, desse gato trapaceiro aí, ele não é apenas engraçado, né? Ele é, na verdade, a personificação da malícia do regime, que vai se infiltrando em tudo e confunde a realidade da narrativa, confunde o leitor, né? Confunde a nossa leitura também, porque veja bem, tem uma cena, o gato, ele tenta pegar o bonde, e aí, ao entrar no bonde, ele tá até com a moedinha para pagar a condutora do bonde. E a condutora do bonde fica brava com ele, né? Mas veja, por que ela fica brava e fica mandando ele sair, fica gritando, não aceitamos gatos aqui, gatos não vão andar aqui. Aí ele tem que sair. Por quê? Porque ele é um gato. Só isso que faz as pessoas, né, se irritarem contra ele, porque ali não pode andar gato, então ele tem que sair. O resto, o fato de ele caminhar sobre as patas traseiras, o fato de ele tentar pagar a própria condução com a moeda, tá tudo certo, tá tudo normal, né? Então a gente tem esse realismo mágico totalmente aceitável dentro dessa narrativa, né, pelos demais personagens, né? Então, esse gato, né, cheio de malícia, vai representar isso, né, esse regime que vai se infiltrando em tudo e que começa a confundir totalmente, né, a realidade. Então, esse tom farsesco, né, ele serve para o autor, né, para o Bulgakov, dizer coisas que ele não poderia dizer abertamente, né, num romance realista. E aí a gente tem o riso aqui, né, como uma forma de escapismo e ao mesmo tempo como uma denúncia, né, mas uma denúncia velada, porque você tem que ir retirando, né, fazendo essa leitura em camadas. São muitas camadas que eu estou encontrando aqui, são muitas camadas. Diria até que não é uma leitura fácil, não está sendo uma leitura fácil, né? E talvez até eu ainda não tenha desvelado todas as camadas. O que eu estou compartilhando aqui com vocês são as camadas que eu consegui desvelar até então, né? Por exemplo, esse contraste
entre Moscou e Jerusalém, já que a gente vai ter aqui essas duas narrativas em paralelo, né, que são tempos diferentes, são espaços diferentes e são ambientações, culturas, né, muito diferentes também. O que eu percebo aqui? Moscou tem aqui um excesso de movimento. Toda vez que a gente está dentro da narrativa de Moscou, a gente tem aqui um excesso de movimento, né? Um excesso de absurdos, porque acontecem muitos absurdos, como eu já falei, né? A gente tem a sátira e a gente tem caricaturas vivas, né? Toda vez que a gente vai para a narrativa de Jerusalém, no tempo do Pilatos, a gente já tem um tom mais de introspecção, muda um pouco esse tom, né? O tom fica de introspecção, aparecem dilemas morais, né? O tom ele fica mais grave, né? Então, o contraste entre esses dois espaços vai deixando claro que o místico e o satírico são linguagens distintas aqui no livro, embora elas aconteçam de forma paralela, né, mas são duas linguagens distintas aqui, mas o autor vai costurando essas duas linguagens para que uma ilumine a outra. Isso é muito interessante, está parecendo muito interessante, né? A gente tem aqui o riso de Moscou, né, como se estivesse preparando o terreno para o silêncio e para esse tom mais pesado de Jerusalém, e vice-versa. O que me faz pensar num objetivo estético narrativo, né, com esses dois palcos, essas duas linguagens, então me faz pensar nesse objetivo estético aqui do autor, né, porque Moscou é escrita como uma farsa moderna, né, ela tem um ritmo muito rápido, os personagens são caricatos, são exagerados, são absurdos. Moscou é a cidade onde tudo acontece, é a cidade do aqui e agora. E a Jerusalém, ela é descrita como uma tragédia bíblica, que quando a narrativa vai para Jerusalém, a gente tem um ritmo mais lento, os diálogos aparecem de forma mais densa, os dilemas morais, né, vão aparecendo de uma forma muito mais profunda do que quando a gente está na narrativa de Moscou, né, e esse espaço de Jerusalém também, né, ele é como se fosse o espaço da eternidade, o espaço do julgamento que transcende a vida. E aí, ainda nesse objetivo estético narrativo, ainda pensando nisso, né, então parece que esse contraste é como se ele criasse um efeito de respiração na nossa leitura, né? Por quê? Porque depois do riso, você está lá naquela narrativa de Moscou, você ri do caricato, você ri do absurdo, do nonsense, e depois deste riso lá em Moscou, você vai sentir o peso da gravidade de Jerusalém. E essa gravidade acaba ganhando mais impacto por você vir de um momento de riso e vice-versa. E aí pensando agora, né, saindo um pouco desse objetivo narrativo, estético, e pensando num objetivo mais filosófico, a gente pode pensar também como se o autor estivesse querendo contrapor o efêmero versus o eterno, né? Em Moscou, é como se a cidade representasse aí o tempo que passa rápido, né? Esse tempo que passa cheio de vaidades, cheio de disputas, cheio de futilidades, né? Onde tudo é passageiro, tudo muda conforme a conveniência de cada um, ou então conforme a conveniência política, né? Jerusalém é como se representasse aquele tempo que permanece, onde as coisas passam devagar e de repente tudo para, né? É onde a gente tem o dilema moral do Pilatos, porque o Pilatos vai passar por um dilema moral aqui. É onde a gente encontra a injustiça que vai ser sofrida pelo Yeshua, né? E de lá, da narrativa de Jerusalém, é que estão emanando aquelas perguntas que atravessam os séculos. Então, o Bulgakov parece querer trazer com isso aqui para essa leitura o seguinte: enquanto nós nos distraímos com o espetáculo grotesco de Moscou, existem dramas que estão acontecendo ali em Jerusalém que continuam se repetindo. E por que eles continuam se repetindo? Esses dramas que estão lá em Jerusalém, eles continuam se repetindo nos nossos dias, eles atravessaram o século. É como se ele quisesse dizer assim, né? A essência humana, ela no fundo não muda. O que me faz pensar que talvez a gente possa ter aqui, né, uma exposição do presente por meio do passado, pelo espelho do passado, né? Então a gente tem aqui uma narrativa espelhando passado e presente. E a importância, né, a importância das coisas, dos acontecimentos, dos comportamentos que emanam do passado, né? Então, ao colocar lado a lado Moscou e a Jerusalém romana, o Bulgakov, ele sugere que as estruturas de poder, estruturas de medo e de covardia, elas simplesmente se repetem. Porque em Jerusalém, Pilatos não mata Yeshua por ódio, ele vai matar Yeshua por medo de perder o cargo, veja bem. Em Moscou,
os escritores, os burocratas, os chefes, eles não agem ou fazem o que fazem por convicção. Eles fazem o que fazem por autopreservação e por oportunismo. Então, a mensagem me parece um tanto clara. Muda o cenário, mas as engrenagens do poder e da fraqueza moral continuam as mesmas. Aí, se a gente lê assim, né, essa alternância entre Moscou e Jerusalém, não é só um recurso estilístico, né, mas a gente tem aí também um dispositivo para mostrar essa atemporalidade da nossa condição. Ou seja, o homem, diante do poder e do medo, continua agindo da mesma forma, milênios e milênios depois. E como eu disse, não está sendo uma leitura fácil, mas poder ir desvelando essas camadas, poder ir percebendo o tamanho, a intensidade simbólica dessa linguagem que o Bulgakov usa aqui, para mim está sendo fantástico, né? Fazia tempo que eu não lia uma narrativa com uma linguagem tão simbólica. E, volto a dizer, né, é uma simbologia que foi utilizada por conta de uma questão de censura, né? E aí esse ponto, essa abordagem, né, da censura dessa obra, a gente vai abordar, a gente vai trocar uma ideia sobre isso depois. Obviamente, eu vou fazer uma parte 2 deste livro aqui, né? E aí nessa parte 2 a gente fala um pouquinho mais sobre as motivações de censura, os muitos elementos simbólicos que estão contidos aqui. A gente fala isso então na próxima parte, quando eu voltar aqui na próxima semana, para falar, porque daí também já teria concluído a minha leitura, né? Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês essas minhas primeiras impressões, essas minhas primeiras experiências com esse livro e dizer assim, como eu estou rindo. Se você tiver a chance, a oportunidade, né, leia. E como eu disse, né, eu não paro de repetir, eu não paro de me perguntar por que eu não li esse livro antes, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo tem um tempo, né? Tem um tempo para cada coisa. E é isso então, tá? Até a nossa próxima conversa sobre o Mestre e Margarida. Beijo, tchau.